Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR-040-275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas 150, Rua Afonso Novaes Pinto 67, Rua Doutor Rubens Bittencourt 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego, 3671-7293. Em nova tentativa de pôr fim à greve dos caminhoneiros, Temer anuncia redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias. Mas a greve entra em seu 8º dia sem acordo. Paracatuenses fazem filas nos postos nesta segunda-feira para abastecer álcool. Projeto de lei para regular a segurança de dados digitais deve entrar na pauta do Senado esta semana. Musicatu movimenta amanhã de sábado de estudantes em Paracatu. Definidos os semifinalistas da Taça Cidade de Paracatu. E ainda, Cruzeiro vence fora de casa e o América e o Atlético perdem em casa no Brasileirão. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. O presidente da República, Michel Temer, anunciou nesse domingo novas medidas para redução no valor do diesel, em mais uma tentativa de pôr fim à paralisação dos caminhoneiros, que já dura 8 dias.
O preço do diesel terá redução de 46 centavos por litro, válido pelos próximos 60 dias. Após esse período, os reajustes vão ser mensais. Assim, segundo o presidente Michel Temer, os caminhoneiros vão poder prever os seus gastos. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos 2 anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes 2 anos. A redução vai chegar às bombas. O PROCON está inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Uma medida provisória vai garantir em todo o território nacional que não haja cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, ou seja, nos casos em que o caminhão estiver sem carga. A medida vale para rodovias federais, estaduais e municipais. Também por medida provisória será estabelecida uma tabela mínima de frete. Além disso, os caminhoneiros autônomos vão ficar responsáveis por 30% dos fretes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O presidente lembrou que as 12 medidas negociadas anteriormente pelo governo e as lideranças da greve dos caminhoneiros continuam valendo. Entre elas, a de que não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de transporte rodoviário de cargas. Nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Só que, porém, nas redes sociais, os caminhoneiros criticaram as medidas e afirmaram que a greve continua até, no mínimo, a próxima quarta-feira. Apesar do pronunciamento do presidente Michel Temer durante o fim de semana, anunciando medidas adotadas pelo governo após reunião com os líderes dos caminhoneiros, a greve da categoria entra em seu 8º dia nesta segunda-feira. A redução de 46 centavos no litro do óleo diesel por 60 dias, anunciada pelo governo federal, foi insuficiente para pôr fim à greve dos caminhoneiros que continuam protestando em 26 estados e no Distrito Federal. Um desses pontos está aqui na BR-040, em Paracatu, noroeste de Minas. O movimento tem se fortalecido ao longo desses dias. Os manifestantes afirmam que ainda não há acordo. Nós vamos seguir aí as manifestações aí, estamos firme e forte, estamos aqui unidos e estamos aqui pedindo à população de Paracatu que se compareça, nos ajude. Isso são para todos, os que têm os carros pequenos, as motos, né? Nós já temos apoio das vans escolares, dos ônibus escolares, dos caminhoneiros de Paracatu, os caminhoneiros de fora abraçaram nós, os produtores, sabe? E estão pedindo assim também que tenha os produtores que estão aí com suas máquinas agrícolas, que podem trazer, que estão nas fazendas, que estão nas agriculturas deles aí, trazem para cá, nos ajudam a apoiar. Vamos abraçar essa causa junto aí. Nós não somos obrigados a pagar pelos roubos que eles fizeram no nosso Brasil. Então estamos pedindo o apoio da população. Por favor, eu, cidadão brasileiro, como vocês,
estamos pedindo, não só como caminhoneiro, mas como cidadão brasileiro, estamos pedindo apoio de cada um de vocês, os professores, os alunos, sabe? Nós estamos pedindo vocês, venham, os donos de supermercados, farmácias, lojas, vocês também aderem ao combustível, então vem para cá lutar, venha entrar nessa manifestação, vamos abraçar, vamos lutar, vamos vencer. Paracatu não parou. E vamos continuar, porque a briga hoje ela não é só dos caminhoneiros, nós apenas começamos. Então hoje a população nos abraçaram, uniram-se a nós e desde o primeiro dia aqui nós temos apoio da população paracatuense, dos comerciantes, dos produtores rurais, entendeu? Então assim, todo dia tem muitas pessoas, doadores anônimos que vêm, trazem alimentos para nós aqui. Então a intenção nossa, a briga não é só para nós, a classe caminhoneira, hoje é para toda a população brasileira. Não adianta ele querer abaixar só o preço do óleo diesel e depois querer massacrar a população com o preço da gasolina absurdo, o botijão de gás. Então isso não justifica. Então já chegamos ao ponto que nós não vamos arredar o pé. Enquanto não ter uma solução a nível nacional para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros, nós não vamos arredar o pé. Para agravar a situação de Michel Temer, os petroleiros iniciaram nesta semana greve nas refinarias da Petrobras. Além da demissão do presidente da estatal, Pedro Parente, os grevistas também exigem a redução nos preços dos combustíveis para todos os consumidores brasileiros. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta segunda-feira que o governo pode ter que aumentar tributos para compensar a despesa que terá com a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel, anunciada pelo presidente Michel Temer no domingo. Para chegar ao desconto no valor do diesel, o governo reduziu a zero as alíquotas da CID e do PIS/COFINS incide sobre o combustível. Em entrevista, Guardia informou que a medida vai gerar perda de arrecadação de 9 bilhões e meio de reais aos cofres públicos. Essa primeira redução de 16 centavos, ela é neutra do ponto de vista fiscal, porque terá a compensação no exercício financeiro de 2018. Então, é neutra em 18, porque a lei exige dessa maneira. Por que 16 centavos? Porque é o máximo que a gente consegue compensar esse ano nos termos da lei. Então, primeiro componente, 16 centavos. Quando é que isso chega na bomba? Tão logo aprovado o projeto de reoneração da Folha, que permitirá ao senhor presidente da República sancionar o projeto e encaminhar os atos legais para redução do PIS, do PIS/COFINS, zerar a CID e apresentar as medidas de compensações complementares à reoneração da Folha. O segundo componente da medida, portanto, de 30 centavos para a gente chegar na redução de 46 centavos. Esse adicional de 30 centavos, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de 30 centavos por litro de diesel. Evidentemente que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no Orçamento Geral da União. Nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, e acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer ao crédito extraordinário. A greve dos caminhoneiros impactou também o consumo de eletricidade, que chegou a ficar quase 7% abaixo do previsto inicialmente no fim de semana, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. No sábado, o ONS havia programado a geração de 56,17 gigawatts médios em energia, mas ao final do dia foram necessários apenas 52,5 gigawatts, uma diferença de 6,5%. No domingo, a geração efetiva acabou em 6,7% inferior ao programado. A diferença entre o consumo esperado e o efetivamente verificado ficou em cerca de 3,7 gigawatts no sábado, o que representa quase metade da produção naquele dia da hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em geração, conforme disse a agência Reuters, o diretor da comercializadora de energia FDR, Eric Azevedo. A Prefeitura de Belo Horizonte decretou ponto facultativo para todos os órgãos públicos municipais até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho.
A medida foi anunciada pelo prefeito Alexandre Calil na manhã desta segunda-feira em decorrência da crise de abastecimento causada pela greve dos caminhoneiros no país. Hoje nós já recebemos do Cetra a notícia que amanhã os ônibus estarão 100% rodando na cidade, o que deve compensar a greve dos metroviários, né? Mas como a questão alimentar e a questão social é muito grave, poderia se tornar muito grave, nós temos que manter os restaurantes populares funcionando, a alimentação das ILPIs, que são os asilos, a alimentação dos restaurantes populares, essa parte social de alimentação e de abastecimento, nós decidimos que vamos fechar as escolas, até porque tem um feriado aí, já estava decretado o ponto facultativo sexta-feira, temos feriado na quinta. Então, por uma questão de prevenção, nós, até hoje, às 10 horas da manhã, não tínhamos notado uma grande mobilização de final de movimento, o que nos deixa apreensivo. Então, segunda-feira, nós retornaremos e tranquilizar a população que, dentro do possível, a parte de alimentação, de suplementos, de combustíveis, a limpeza urbana volta amanhã na sua totalidade também, porque nós já tínhamos resolvido ontem o abastecimento da prefeitura, não temos problema de abastecimento da prefeitura também. O problema realmente é o abastecimento alimentar, que para que não falte nada, hoje nós temos estoque para quase 15 dias, nós resolvemos que o ponto facultativo será na terça e na quarta, quinta é feriado, sexta já seria ponto facultativo, segunda-feira nós voltamos às atividades normais. Em Paracatu, nesta segunda-feira, alguns postos receberam combustíveis, o que gerou novamente filas quilométricas de veículos à procura de abastecimento. Em um desses postos da rua Joaquim Murtinho, a nossa produção recebeu denúncias de que policiais estariam furando a fila para abastecer carros particulares. E a nossa equipe de reportagens foi conferir essa situação. Então, João, houve sim um início de confusão com alguns veículos particulares de alguns policiais, mas nada liberado pelo posto até então. O posto está fazendo abastecimento normalmente de todos os veículos que estão na fila, com limitação de R$50 por veículo. Chegando a 2.000 litros, o posto irá fechar com restrição somente para veículos caracterizados, como ambulâncias e veículos da polícia. E essas informações foram passadas pelo gerente do posto. Segundo orientações do gerente aqui do posto, próximo à rodoviária no centro da cidade, estão abastecendo somente etanol e todos os veículos estão sendo abastecidos com limitações de R$50 por veículo. E não está tendo restrições para veículos como veículos de polícia e ambulância. E está somente abastecendo veículos, não está abastecendo galões para evitar confusões. Frigoríficos e granjas que produzem proteína animal calculam um prejuízo de R$3 bilhões com a greve dos caminhoneiros até aqui. A entidade que representa as empresas está preocupada com a mortandade dos animais que estão sem comida. Nos cálculos da Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa quase 100% das empresas produtoras, 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos devem morrer nos próximos 5 dias se não receberem a alimentação adequada. A ração está em caminhões presos nas rodovias. 64 milhões de aves já foram sacrificadas. Uma das maiores preocupações é onde enterrar as carcaças, porque há risco de contaminação do lençol freático. A situação é mais grave na região sul do país, onde fica a maior parte das empresas produtoras. A gente tem um sistema de descarte de animais mortos durante o processo de criação, mas é para um percentual de em torno de 1-2%, não mais que isso, né? E esse sistema de descarte seria um sistema ecologicamente adequado. Só que para milhares e milhares e milhares de animais, nós vamos ter aí que fazer um trabalho bastante grande para não ofender o nosso sistema ambiental. A entidade também alerta para o aumento de preços da carne de ave e de porco para o consumidor brasileiro. O impacto também será sentido na balança comercial, porque cerca de 100 mil toneladas de carne deixaram de ser exportadas na última semana.
E olha só, enquanto em quase todo o país os motoristas estão sofrendo com desabastecimento de combustíveis, quem mora em Foz do Iguaçu, no Paraná, não tem esse problema. Lá os postos também estão fechados, mas como a cidade fica na chamada tríplice fronteira, o motorista pode escolher abastecer no Paraguai ou na Argentina. A nossa equipe hoje atravessou as duas fronteiras, a Ponte da Fraternidade e a Ponte da Amizade, para conferir os preços da gasolina e do diesel e saber qual é mais vantajoso e como está a situação nos dois países. Em Cidade do Leste, fazendo o câmbio do Guarani para o real, o preço da gasolina está bem abaixo do que no Brasil. O litro no país vizinho custa R$ 2,98 e o diesel R$ 3,23, quase R$ 2,00 de diferença. O último reajuste que o Paraguai registrou foi em junho do ano passado e bem pequeno, de 10 centavos no preço direto na bomba. Isso, para quem tem moto ou carro aqui em Foz, é bem vantajoso atravessar a fronteira para abastecer. Vale a pena, vale a pena. Lá no Brasil, quanto custa para você encher o tanque da sua moto? Cara, lá eu acredito que em torno de uns R$65 mais ou menos. E aqui no Paraguai? Aqui eu gasto uns R$40. Se for colocar, dá o melhor, porque tem a outra que sai em torno, sai bem mais barato, sai mais em conta. No Brasil, mais de R$200 com gasolina. E aqui no Paraguai? Uns R$140, R$145 mais ou menos. Já na Argentina a situação é diferente. É raro ver brasileiro abastecendo nos postos. É que o real deste lado da fronteira não é tão valorizado. Na verdade, o valor da gasolina na Argentina é igual ao Brasil e em alguns postos até mais cara. Neste, por exemplo, na entrada de Porto Iguaçu, o litro da gasolina comum custa R$ 4,36. Já o diesel também está mais caro. O litro custando R$ 3,64. Até que a situação no Brasil não se resolva, o consumidor de Foz ainda tem essas duas opções: abastecer no Paraguai, com mais vantagens, ou abastecer na Argentina mesmo. Até porque, em Foz, todos os postos já estão sem combustível. Enquanto aqui em Paracatu, até a paralisação dos caminhoneiros, a gasolina comum estava sendo vendida a R$ 4,98. É muita diferença. E a seguir, intervenção federal está prevista na Constituição, porém a sua aplicabilidade é muito restrita. Projeto de lei para regular a segurança de dados digitais deve entrar na pauta do Senado esta semana. Colômbia terá segundo turno entre Duque e Petro. E ainda, imigrante ilegal salva criança de 4 anos pendurada em prédio na França e vira herói. A gente volta já.